amém? Para a edificação da igreja. Diga graças a Deus. Aleluia. Está lendo o capítulo 15 de Lucas. Glória a Deus. Do 11 em diante, onde o Senhor está falando. Creio que você vai entender essa noite, amém? A mensagem que ele é o mesmo, né? Aqui Jesus, ele está dando, aleluia, aqui uma instrução às irmãs por essa parábola. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus continuou aqui, aleluia, falando, né, no 15 de Lucas, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele, aleluia, repartiu a sua propriedade entre eles. Aleluia. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Pode ficar sentado, né? Assentando e glorificando o Senhor. Creio que chegando aqui no versículo 13 você já entendeu, né? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor quer falar nessa noite. Aleluia. Depois vamos estar lendo os versículos juntos, amém? Glória a Deus. Vai até o 32. Fique ligado para você não perder o foco, amém? Da instrução que o Senhor vai estar passando mais e mais nessa noite. Aleluia. Aqui a história, né? Aleluia, de um pai que tinha 2 filhos. Aleluia. O mais novo, né, decidiu pedir a herança. Interessante que o pai estava vivo e ele já queria a sua herança, né? Que a herança é quando o pai parte com a mãe, né? E ali os bens são repartidos, tem ali, aleluia, divisão entre os filhos, né? Eles vão, aleluia, buscando os direitos de cada um, aleluia. E aqui ele decidiu pedir para o pai, antes mesmo do pai, aleluia, partir da terra, né? Estava ainda na terra dos viventes, o pai estava vivo e ele pede, aleluia. Aqui, assim, o Senhor, eu creio que você está falando nessa noite que tem muitos que, aleluia, estão na presença do Senhor, estão também dentro de uma família, né? Já estão desejando, né, ali a morte, né? Aleluia, para querer os bens, diga misericórdia. Assim também pode ser um filho que esteja, aleluia, no caminho, numa igreja, né? Aleluia, mas já está ali, aleluia, como joio, como um bode, né? Ali, aleluia, rebelde, né? Aleluia, desobediente, aleluia, com certeza o Senhor não se agrada, amém? Mas ele diz para deixar o joio junto com o trigo, aleluia, porque ele que vai estar separando. Então eu creio que o Senhor, ele está falando nessa noite, por essa parábola, aleluia, mostrando aqui o senhorio dele, a bondade dele, a vontade dele, amém? Assim como esse pai teve essa bondade, como está lendo mais aqui, ali nos versículos, esse pai, ele agiu com misericórdia, com bondade com este filho, amém? Assim é o nosso Deus, diga graças a Deus. Ele é um Deus de oportunidades, ele dá oportunidade para nós, para todos, amém? Tem, aleluia, esse privilégio dessa oportunidade, mas muitos têm, aleluia, desprezado, né? Muitos têm, aleluia, abandonado, rejeitado essa oportunidade, diga misericórdia. Mas ele tem essa oportunidade para todos. Olha só o que fala aqui. Não, aleluia, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Aleluia. Então, tudo que ele, aleluia, pediu ali, tudo que ele recebeu, né, como essa parte, dessa parte da herança, ele, aleluia, jogou fora, né? Ele não deu valor, né? Ele usou de uma maneira irresponsável, aleluia. Assim muitos estão no caminho também, negligente, irresponsável, não querem compromisso com o Pai, não querem compromisso com as coisas do Pai, amém? Assim como, aleluia, é numa casa, assim também com certeza no reino, na igreja, com as coisas de Deus, aleluia. O Senhor sempre fazendo uma comparação, né, de família, casa. A gente viu na outra pregação que ele declarou quem era da sua família, né? Aleluia, aquele que ouve e obedece a palavra de Deus. Aqui não é diferente, aleluia, ele dá com certeza a parte, aleluia, aquilo que ele tem para o filho,
Ele dá bênção na terra, Ele abençoa, Ele dá dom, talentos, né? Mas muitos têm, aleluia, rejeitado, né? Aleluia, têm dispensado, aleluia, de uma maneira irresponsável. O Senhor está falando nessa noite, assim com esse filho, aleluia, muitos estão, mas tem aqueles que voltam arrependidos. Diga graças a Deus. Ele diz que a festa no céu, aleluia, é pela vida de um pecador que se arrepende. Olha só que fala aqui, antes de terminar aqui esse texto, o 15:10 diz assim: eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, aleluia, só uma alegria que é muito válida diante de Deus, que é, aleluia, quando um pecador se arrepende. Ele se alegra de uma maneira poderosa. Diga graças a Deus. Ele está dizendo que a alegria, né? Aleluia, alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que maravilha, amém? O Senhor, aleluia, assim Ele vem trazendo aqui para essa parábola, quando um filho se arrepende, ele, aleluia, ele recebe de volta. Diga graças a Deus. Ele recebe de volta, se ele se arrepender a tempo, ele recebe. Vamos ver mais aqui na frente, o 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Aí apertou, né? Muitas vezes tem gente que está assim, está apertado, está vindo ali pelo aperto, né? Aleluia. Pai está deixando estreito, que é para ver se volta, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui ele passou fome, né? Naquela cidade. Olha o 15. Por isso foi, aleluia, empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Ele foi procurar emprego, né? Aleluia, com um daqueles da região, que mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele começou a cuidar de porcos. Aleluia. Ele, aleluia, sendo um filho abençoado, bem-sucedido, depois que ele, aleluia, gastou tudo, perdeu tudo, ele passou, aleluia, aleluia, a comer comida de porcos. Diga misericórdia. Olha o 16. E ele desejava encher o estômago com as vagens. Aleluia. Ele estava desejando ali, aleluia, se alimentar, encher o estômago com a comida dos porcos, com o alimento dos porcos. Aleluia. Os porcos se alimentavam ali daquele alimento, né? Que só você e eu, quem entende, sabe como é que é uma comida de porco, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ninguém lhe dava nada. Ele estava desejando comer as comidas dos porcos, porque ninguém dava nada para ele. Ali as portas se fecharam, aleluia, ficou estreito, né? O que ele fez, pediu quando o pai ainda estava vivo, não honrou o seu pai, aleluia, aí ficou ali estreito, né? Ficou, aleluia, em uma situação difícil. Vamos ver mais aqui na frente, 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Aí ele parou de pensar, né? O sofrimento ele faz com que a pessoa reflita, né? Faz uma reflexão. Aleluia. A Deus ele dá, aleluia, com certeza ali um caminho, porta, ele abençoa. E às vezes a pessoa não quer, aleluia, valorizar, né? Permanecer com o abençoador. Não quer valorizar, aleluia, a palavra, a ordenança do Senhor, e acaba, aleluia, passando necessidade, aperto, né? Aflição, perseguição. Aleluia. Mas olha só aqui. Mais na frente, 18, eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Que bênção, amém? Aleluia. Ele caiu em si, mas aí ele tem uma decisão, aleluia, uma decisão que é mudar toda a trajetória, que é mudar a vida dele. Diga graças a Deus. Ele declarou, ele pensou, como aquela mulher que pensou: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ele pensou também aqui, né? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Aleluia. Ele determinou, né? Ele declarou, ele tomou a atitude certa, e voltou e recebeu. Diga graças a Deus. Olha 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele queria ser pelo menos como um, né?
aleluia, ele é empregado de seu pai. Mas o pai, o coração aqui cheio do amor, né? Do amor de Deus, aqui representando a pessoa de Deus, glória a Deus, aleluia. Olha como o pai fez, o 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Diga graças a Deus. É assim que nosso Deus faz. Aleluia. Ele está sempre de braços abertos, esperando um filho, né? Uma filha, alguém voltar, aleluia, para a casa do Pai, para os braços do Pai, para receber a compaixão e misericórdia do Pai, para receber tudo que Ele tem para dar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Ele abraça, Ele beija. E tem mais, olha só. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas, aleluia. Mas Pai, o pai disse, né? Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa. Aleluia. Vistam nele, coloque um anel em seu dedo, calços em seus pés. Traga um novilho gordo, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor, e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Diferente de muitos pais, né, que em vez de ajudar, faz com que os filhos vão mais ali para a escuridão, aleluia, para o abismo, puxa outro abismo, né? Às vezes lança palavra maldita, de maldição, lança ali uma rejeição, aleluia, e aí o filho vai, aleluia, se aproximando mais das trevas, da escuridão, aleluia, e acaba perdendo a salvação e sai da terra. Mas esse pai não, esse pai ele agiu com sabedoria de Deus. Ele, aleluia, mandou preparar o melhor para o filho. Recebe primeiro um abraço e beijo, depois ele recebe ele, aleluia, com o melhor. Vestes, aleluia, novo anel, aleluia, calçados, alimento, festa, e celebra a vida desse filho. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aleluia. E, olha só, começaram a festejar ao seu regresso, a sua volta. Começaram ali, aleluia, a celebrar, né, a festejar. Mas olha o que aconteceu aqui, que muitas das vezes acontece isso. Acontece às vezes, aleluia, numa família, acontece às vezes na igreja, em vez de, aleluia, o outro irmão que já está um tempo, né, mais velho, mais tempo no caminho, ou numa casa, se alegrar com a volta, com a restauração daquela pessoa, aleluia, aí às vezes com palavras, com rejeição, rejeita a pessoa, maltrata, aleluia, faz com que ela, aleluia, muitas vezes fique morta espiritualmente novamente, aleluia. Mas aqui não, aqui o pai fez diferente e o filho fez o contrário. Olha só, às vezes Deus quer receber essa pessoa, quer mudar a história, mas às vezes aquele que está no caminho, numa casa, numa família, tem inveja. Diga misericórdia. Olha só o que esse filho mais velho fez. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, viu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos, aleluia, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque celebrou de volta, aleluia, são e salvo. Diga graças a Deus, porque o recebeu de volta, são e salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é nosso Deus, Ele recebe, aleluia, porque com certeza a pessoa voltou ali vivo, voltou ali respirando, aleluia. O Senhor Ele salva até no último suspiro, aleluia. O Senhor muda história, está sobre Ele, sobre a sua palavra, que Ele tem poder e autoridade nos céus e na terra, para libertar, converter, para convencer, aleluia. Ele tem poder, diga graças a Deus, está sobre Ele, não sobre a igreja, não sobre o pai, mamãe, sobre irmãos, não, está sobre a palavra do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só aqui na frente. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Assim, aleluia, a gente vê em Gênesis, né? Ali, aleluia, ali Caim com inveja de Abel. Aqui acontece também, né? Aleluia, o mais velho se encheu de ira, porque ele estava com inveja, estava com raiva do seu irmão. Aleluia, ele não estava contente, né? Da maneira como o pai recebeu. Assim Deus também recebe. Ele pode dar de uma maneira transbordante para a vida daquele que vem por último. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Diga graças a Deus. Deus pode fazer isso, aleluia. Aleluia. Às vezes a pessoa trabalha como esse filho aqui mais velho, né? Disse que trabalhou, vamos ler aqui daqui a pouco. Ele trabalhou tanto, e ele nunca tinha feito, que ele declara aqui, né? O pai nunca tinha feito da maneira que ele fez, por mais, aleluia, novo que volta, aleluia, como um pecador, né? Como ali, aleluia, um filho que desonrou o pai, que não valorizou, rejeitou, mas o pai recebe porque ele volta, aleluia, se arrependendo, volta como um novo homem. Diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim é o nosso Deus, aleluia, Ele é poderoso. E às vezes a pessoa não compreende, porque o amor do nosso Deus e de um Pai que ama verdadeiramente é um amor incondicional. Diga graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Ele disse que era um escravo, né, pai dele, ao teu serviço, e nunca, aleluia, desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Amém? Assim é nosso Deus, aleluia. Quando nós estamos com Ele na videira, aleluia, quando nós somos ovelha, obediente, nós temos tudo que o Pai tem. Diga graças a Deus, aleluia. Assim também Ele falou para esse filho: tudo que eu tenho é teu, é seu, filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse é nosso Deus, demonstrando a pessoa dele por esse Pai. Amém? Exemplo desse Pai. Disse o Pai: meu filho, você está sempre presente comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga graças a Deus. É isso que o Senhor quer, amém? Essa é a vontade de Deus, amém? Aleluia. Buscar e salvar que se havia perdido. Ele quer salvar, Ele quer buscar mais e mais, salvar todos que estão perdidos. Diga graças a Deus. Porque aqui, aleluia, estamos vendo um Pai celebrando assim a nosso Deus, a alegria no céu por um pecador que se arrepende, a alegria no céu por uma família que se arrepende, a alegria no céu quando busca o Senhor verdadeiramente com sinceridade, aleluia, sem interesse, sem falsidade, a alegria no céu. Diga graças a Deus, aleluia. Ele declara aqui: temos que celebrar sim, temos que, aleluia, nos alegrar e celebrar, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui te vê um pai que não perdeu tempo, não perdeu a oportunidade de restaurar esse filho, amém? Aleluia. Ele não olhou para aquilo que ele gastou, aquela quantia, não olhou para aquela, aleluia, herança, aquela parte que ele deu, não olhou, aleluia, se ele estava ali esbanjando com prostituta, onde ele estava, onde ele gastou. Não, o pai não olha para isso. O pai, ele quer ver um coração arrependido, um coração quebrantado e contrito. Diga graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que ele diz aqui, aleluia: eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, aleluia, do que por 99 justos que não precisa arrepender-se. Amém? Está aqui em Lucas 15 e o versículo 7. Há alegria diante de Deus, há alegria no coração de Deus, aleluia, pelo pecador que se arrepende, do que por 99 justos. Pessoas que já estão todas reunidas ali na igreja, né? Acham que já é justo, que estão certos, está tudo certo, aleluia. Não precisa arrepender. Então, aleluia, o Pai quer com certeza que volte os filhos, né?
as famílias que estão, aleluia, mortas espiritualmente, que estão perdidas. Aí o pai vai estar, aleluia, o coração com certeza ali, alegre pela volta, vai estar recebendo e vai restaurar, restituir tudo que foi roubado. Diga graças a Deus. Mas a pessoa às vezes quer, aleluia, que ele tem tudo, mas não quer voltar. Como que o Senhor vai restaurar? Como que o Senhor vai se alegrar, né? Aleluia. Não, ele quer que volte. Aí vai acontecer como esse pai aqui. Deu o melhor para o filho. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja engrandecido e adorado. Olha só. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, para ser um discípulo, para ser, aleluia, um filho, uma filha, uma família, aleluia, tem que renunciar aquilo que não agrada ao Senhor. Renunciar tudo que não agrada ao Senhor, para poder ser um discípulo. Tá? Essa passagem no 14, aleluia, de Lucas, o 33. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse pai não perdeu tempo, oportunidade. Ele, aleluia, restaurou aqui, aleluia, a sorte desse filho, restaurou o lugar dele. Diga graças a Deus. Assim Deus quer fazer, aleluia, mais e mais na vida daqueles que estão perdidos, a vida daqueles que estão mortos espiritualmente. Então eu creio que você, aleluia, nessa noite está ouvindo essa palavra e atualmente está, aleluia, eu creio, em nome de Jesus, desenvolvendo mais e mais uma fé genuína, amém? Aleluia, para que essa pessoa que você está orando, pela tua família, aleluia, pelo teu, aleluia, com certeza ali, relacionamento, amém? Você quer que Deus opere de maneira poderosa, aleluia, está sobre eles, o poder dele, e ele tem poder para fazer. Diga graças a Deus. Este homem aqui já foi diferente, aleluia. Aqui em Lucas, aleluia, 16, vamos estar vendo um pouco a mensagem de a gente orar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Essa passagem está 16, o versículo, aleluia, vamos estar lendo o 19 em diante, diz assim: havia um homem rico que, aleluia, se vestia de purpura e de linho fino, aleluia, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão foram deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, aleluia. Este ansiava comer, aleluia, o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Diga graças a Deus. E o rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão, aleluia, de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, quanto que Lázaro recebeu coisas malas. Aleluia, só coisa mal, né? Só, aleluia, ali doenças, miséria, estava sobre a vida de Lázaro. Mas, porém, quando ele morre, ele vai para onde? Para o seio de Abraão, para o lado de Abraão, para o céu, mansão celeste. Diga graças a Deus. Aleluia. E aí Abraão faz ele lembrar: lembra que tu era rico e ele pobre, mas ele escolheu a melhor parte, como Marta, não, como Maria. Diga graças a Deus. Aleluia. Maria, ela escolheu a melhor parte. Aleluia. Ouvir a palavra, obedecer a palavra, viver a palavra, e eu creio também que ela está no seio de Abraão. Diga graças a Deus. Aí olha só mais aqui: mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas. Então ele tinha, né, propriedade, riqueza na terra, aleluia, enquanto Lázaro recebeu as coisas más, que é coisa mal, né, aleluia. Agora, porém, ele está sendo consolado, aqui você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. Então não tem como, né, a pessoa, quando sair da terra dos viventes, e após a morte segue esse juízo, não tem como ela voltar, aleluia. Aonde ela está, vai estar, aleluia. Aonde aquela pessoa que escolheu, né, aleluia, viver a eternidade, vai estar. Se é no céu, se é no Hades, no inferno. Ele está dizendo que tem um abismo que faz separação. Amém, igreja?
Então é diferente daquele pai. O pai, ele recebe o filho, restaura a sorte do filho e o filho permanece vivo. Diga graças a Deus. Porque ele declara lá que ele estava morto. Aleluia. Ele declara que ele estava perdido. Ele foi achado, né? Foi restaurado. Assim é nosso Deus. Aqui, aleluia, esse rico, ele faz diferente. Ele vem se arrependendo quando ele está já no inferno. Ele está no Hades. Aleluia. Ele pede, clama para Abraão ajudar ele, mas não tinha mais jeito, não tinha como. Aleluia. Há um abismo que separa. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu então: eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Aleluia. O lugar de sofrimento e tormento é no inferno. Mas a pessoa diz que aqui na terra é o inferno. A gente já viu pessoas falando isso. Não, aleluia. Não tem nem comparação. O inferno é lago de fogo que age no enxofre, né? Onde vai ter ranger de dente. Aleluia. Ali é terrível, sofrimento eterno. Aleluia. E a pessoa às vezes está aqui, pensa que ela está, aleluia, derrotada, muitas vezes está no inferno, está numa vida de sofrimento. Não. E aqui nesse lugar sim que é um lugar de sofrimento. Aqui o homem vem dizendo, aleluia, vem dizendo que o rico, né, que ele estava no tormento, no sofrimento, no fogo. Aleluia. Aí ele lembra do irmão